Boa noite, galera do canal. Vamos lá para mais uma liturgia diária. Vou achar um pouco o volume aqui. Hoje a gente está no dia 18 de setembro. A liturgia de hoje é o 25º domingo do tempo comum. Hoje é o evangelho do administrador infiel. É aquela passagem onde Jesus narra a parábola do administrador que foi denunciado ali por Platão, estava ali, né, furtando valores, estava agindo desonestamente. E aí o patrão chama ele e pede para ele prestar as contas, fala que ele não vai ser mais o administrador. E aí ele fica preocupado porque ele vai fazer o quê? Ele só sabia fazer aquilo, né? Ele fala, como é que eu vou resolver minha vida, né? Como é que eu vou viver se eu não estiver trabalhando aqui? E aí ele tem uma ideia, chama lá o pessoal que está devendo pro patrão e começa ali como é que se diz, a dar uma força ali para aqueles caras, né? Porque ele pensa assim, vou dar uma ajuda para eles e depois eles vão me ajudar também, né? Tanto que no final ali, Jesus, na parábola, Jesus conta que o patrão elogia, né, o administrador, né? Diz que a esperteza dele, não o que ele estava fazendo estaria correto, mas a esperteza dele, né? E aí Jesus até no Evangelho fala que os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Bom, o Evangelho é Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 13. E aí tem as leituras, né? Na primeira leitura a gente lê Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículos do 4 ao 7, tem o Salmo 112. E a segunda leitura é a carta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. A gente vai ver ali na profecia de Amós, que ele fala ali do pessoal ali que estava explorando os necessitados, né? E aí Amós dá aquela advertência, né, para aquelas pessoas que estavam ali explorando os pobres. No Salmo a gente vê também um louvor a Deus que cuida dessas pessoas, né, desses oprimidos. E na segunda leitura, que é a carta de Timóteo, a gente vê ali o apóstolo pedindo para que o povo ore e peça a Deus pelos governantes, pelas pessoas investidas em autoridade, para que eles possam administrar bem ali a região, o povo, para que o povo tenha uma vida mais tranquila, né? Porque afinal de contas o que eles querem é uma vida tranquila para desenvolver ali o conhecimento, o ensino, que o evangelho seja anunciado, porque, claro, um ambiente mais tranquilo é mais fácil para, né, anunciar a boa nova. E é isso que o apóstolo pede. Mas a leitura em si do evangelho, desse administrador, a parábola do administrador infiel, ela vem trazer para a gente ali uma reflexão acerca do que a gente dá valor, né? Do que é importante na vida. Eu estava lendo agora aqui um texto do padre Paulo Ricardo, um texto bem legal. Ele fala ali cita ali alguns ensinamentos de Santo Agostinho com relação a essa parábola, né? E aí ele fala ali que no Evangelho tem uma parte do Evangelho que fala fazer amigos com o dinheiro injusto, né? E aí Santo Agostinho ele interpreta esse dinheiro injusto como os bens terrenos, os bens temporais. E aí ele fala que esses bens temporais eles devem servir como meios para adquirir os bens eternos, né? E num outro ensinamento, num outro ponto ali também no site do padre Paulo Ricardo, que ele ensina, ele cita também uma passagem ali, que
fala que as pessoas desse mundo, eles se sacrificam bastante para conseguir bens terrenos, bens perecíveis. Mas quanto aos bens eternos, os bens que não passam, não tem tanto esforço, né? Então, de repente, é uma questão para a gente se refletir. O quanto de esforço a gente está tendo para conseguir esses bens eternos, esse conhecimento da verdade, que é o conhecimento que liberta mesmo a gente e que dá sentido para a vida da gente, né? E aí na parábola, então, esse elogio que o patrão faz do administrador é justamente essa esperteza que ele tem, né, de fazer amigos com dinheiro injusto, para que na hora da necessidade aqueles amigos ajudem ele. Então, esses bens terrenos que a gente adquire nessa vida, né, com o trabalho, com o esforço nosso, eles não devem ser um fim em si mesmo, né? Você não deve buscar sentido nas coisas com um fim nelas mesmas, né? Elas têm que servir como um meio, né? Igual o dinheiro. A gente não trabalha pelo dinheiro em si. A gente trabalha porque o dinheiro nos dá meios de conseguir outras coisas. Então, da mesma forma, essas outras coisas que a gente consegue com o dinheiro precisam nos dar meios de conseguir os bens eternos, né? Que são as virtudes, o conhecimento da verdade, né? As coisas que vão nos possibilitar um conhecimento maior de Deus, e esse conhecimento de Deus vai possibilitar para a gente ter uma vida melhor, e essa vida melhor vai dar conforto para a gente, não só um conforto terreno, né, que de uma forma ou de outra ele acaba dando também, mas um conforto espiritual e emocional, porque você vai ter um sentido para a vida. E isso que é o mais importante, né? A gente saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. É claro, às vezes a gente não tem um porquê muito claro, mas o fato de você ter já um início ali do porquê você está fazendo aquilo, já te dá um sentido maior para a vida, né? Um ânimo para poder fazer as coisas. Então, essa parábola do administrador infiel de hoje, da 25º domingo do tempo comum, vem trazer para a gente essa reflexão. Usai, né, conforme a interpretação também de Santo Agostinho, que está lá na Atena Áurea, que é um texto ali que São Tomás de Aquino reuniu ali os padres da igreja, os ensinos dos padres da igreja, no sentido de que a gente deve usar os bens terrenos como meio para alcançar os bens eternos, que é, no fim das contas, o que realmente a gente almeja, o que realmente a gente precisa, o que realmente é necessário, né? Igual aquela parábola aquela parte do Evangelho também que Jesus fala para Marta, né? Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe terá tirado. Então, às vezes a gente se preocupa muito com muitas coisas e uma coisa só é necessária, né? E essa coisa necessária é esse conhecimento da verdade que a gente consegue por meio do esforço próprio, por causa do estudo, mas por graça divina, né? Por uma infusão do Espírito. Então é isso, gente. E uma outra coisa que eu queria compartilhar também, uma aula que eu assisti, que eu ouvi aí num podcast do Olavo de Carvalho, espetacular esse professor, que falando ali da ideia versus realidade, ele trouxe uma reflexão muito interessante de Santo Agostinho, né, que ele fala ali da transição ali das filosofias, e antes de Cristo tinha ali aquela questão toda dos profetas hebreus e do sacerdote babilônico e também dos filósofos gregos. E tinha ali aquelas filosofias e eles não se encontravam ali direito, eles questionavam ali o sentido da vida, os problemas que viviam ali, mas não tinham ali um sentido. Só o povo hebreu tinha ali uma orientação, porque era o povo escolhido, então os profetas iam ali e advertiam eles. E qual que é o legal disso tudo? É que o povo hebreu, eles tinham essa consciência meio que, né, o Olavo de Carvalho fala isso não,
eles tinham essa consciência do, mesmo que uma consciência coletiva, mas eles sabiam, ó, a gente cometeu um erro aqui, por isso a gente está pagando aqui. Então a gente precisa corrigir aqui para a gente poder seguir adiante e a vida da gente, a gente corrigir isso aqui para a gente poder viver melhor lá na frente. Então eles tinham essa consciência coletiva, os outros não. E aí com o advento de Cristo, essa consciência ela passa a ser individual. E aí o Largo Ronaldo até fala que quando a gente lê Israel na Bíblia, a gente lê a gente mesmo, o indivíduo, né? Hoje a gente tem essa consciência, muitas vezes a gente não dá tanta importância para isso, mas a gente consegue refletir e dizer assim, olha, minha vida está indo mal agora porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás, então eu preciso corrigir aquilo para poder melhorar. Essa consciência que a gente tem individual, o povo antigamente, antes de Cristo, não tinha, né? E isso é o importante. E agora a gente tem a Bíblia toda organizada para estudar, todo um material de livro e de aulas online e de tanto recurso que a gente tem hoje para a gente poder se instruir e crescer, né? Tem um outro livro também de Sertilanges, da vida intelectual, que ele fala que é a responsabilidade de cada indivíduo o aprimoramento espiritual e intelectual. Então, assim, não tem desculpa, né? Falar assim, mas eu nasci numa família assim, meu pai era assim, meu pai era assim. Não, você adquiriu consciência, é uma pessoa adulta, você é responsável por si. É responsável por se instruir. E a gente tem, graças a Deus, bastante meios para isso. Então fica a liturgia diária de hoje. Para encerrar, Santo do Dia. Hoje a igreja celebra São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes, né? Então fica aí. Boa noite, pessoal.